Fala galera, tudo bem com vocês? Imagine vocês a seguinte situação. Vocês vão para a igreja, super felizes, vão adorar a Deus. E de repente aparece um bêbado na igreja. Isso mesmo. Então é esse o tema do nosso vídeo de hoje, hein? E se você chegou até aqui, já deixe seu like e roda a vinheta. Bom, imagine você se encontrar na seguinte situação. Você está na igreja, aí do nada, aparece um bêbado. E aí, como você iria reagir? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Na última ocasião que aconteceu, quando eu cheguei na igreja, o bêbado já estava dentro da igreja. E foi muito interessante porque antes de chegar na igreja, eu já podia ouvir a voz do bêbado dizendo glória a Deus, aleluia. Bem desse tipo. E isso não é muito comum na minha igreja, né? Se eu ouvir gritos de glória a Deus, de aleluia, dessa forma, que da esquina dava-se para se ouvir. E aí eu já percebi que tinha algo estranho ali, né? Tinha algum movimento diferente dentro da igreja. Mesmo assim eu entrei em oração e os louvores continuando. E esse bêbado me chamou muita atenção, porque esse foi o bêbado mais crente que eu já conheci. Mais crente que eu já vi na vida, porque ele sabia todos os hinos do inário. Ele cantava todos os hinos. E não cantava só para ele cantava para todo mundo ouvir, para toda a igreja ouvir. E ele gritava cantando, só para ter uma ideia. E eu comecei a achar aquilo, já estava achando estranho, né? Comecei a achar mais estranho ainda. Mas continuou o culto. E o bêbado continuou louvando, e cada vez mais alto. Entre uma música e outra, ele continuava dando glória, aleluia e tal. Chega o momento da pregação. E aí eu acho que se fosse dado a oportunidade desse bêbado pregar, ele iria se levantar e pregar. E ficava em pé, e falava alto, e ele estava atrapalhando já a mensagem. O irmão, que já estava meio chateado e constrangido com a presença do bêbado, pediu, foi até de uma forma meio grosseira, né? Para ele se acalmar, para ele se retirar ali, que ele estava escandalizando a igreja e tal. Os outros irmãos, né, querendo que o bêbado ficasse calado, ficasse quieto, sentasse para ouvir a mensagem caladinho, começaram a concordar com o pregador, que estava já com um tom de voz já elevado, né, dizendo: rapaz, você está constrangido da igreja, você está escandalizando, você é quieto, fique calminho aí, ou então se retire, para que a gente possa dar continuidade ao culto. É bem complicado, né? A gente não entende bem o que leva um bêbado a entrar dentro da igreja, né? Será que ele foi levado por alguém? Será que esse bêbado encontrou a porta da igreja aberta e entrou? Ele disse que ele já foi membro da igreja. Ele disse que ele é adventista do sétimo dia, né? Porque ele foi membro, se afastou e estava visitando a igreja novamente. Então ele conhecia todo mundo da igreja. E talvez por conhecer, ele se sentiu no direito de fazer aquilo que ele estava querendo fazer, né? Então estava cantando muito alto, estava dando glória a Deus, aleluia e tal. Até aí não tem nem problema nenhum, né? Todo ser que vive louve ao Senhor, mesmo estando bêbado. Se ele quer louvar, então louve. Não vai ser impedido disso. Porém, no momento que ele começou a atrapalhar a mensagem, o irmão, o pregador, se alterou, né? E nós somos humanos, somos falhos, e às vezes nós nos alteramos, mesmo na casa de Deus. E diante disso tudo, uma das irmãs que estava ao meu lado me chamou a atenção para uma coisa. Ela disse o seguinte: Maurício, eu vi todo mundo criticar ele. Eu vi todo mundo dizer que ele está errado. E realmente, né? Ele está errado porque ele está atrapalhando o culto, de certa forma. Mas eu não vi ninguém orando por ele. E eu pedi para que Deus transformasse a vida dele, porque ele também é um filho de Deus. E ele precisa de Jesus para ser transformado. Então a minha oração nessa noite foi essa. E quando eu vi isso da irmã, eu fiquei muito atento. E as palavras da irmã me fizeram refletir muito sobre isso, né? Às vezes nós criticamos as pessoas que de uma forma ou de outra vão para a igreja, né? São pecadores como nós, porém o nosso pecado às vezes é encoberto, enquanto as dessas pessoas estão expostas para que todos possam ver. Mas a Bíblia apresenta uma história de uma mulher que ela foi se encontrar com Jesus. E essa mulher, assim como todas as outras pessoas que estavam ao redor de Jesus, tinham pecado.
né, tinham seus pecados. Mas o pecado dela, assim como o pecado do bêbado, era um pecado visível. E nós encontramos essa história, eu quero ler com vocês, lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, e diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse é o título. E diz assim, ó, verso 36 de Lucas 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com o ungento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A história da mulher pecadora é um pouco parecida com os acontecimentos que nós presenciamos muitas vezes em nossa igreja. Por exemplo, entra um bêbado que visivelmente está cheio de pecado, né, está cheio de incredulidade, mas esse bêbado, mesmo não estando na sua boa consciência, esse bêbado louva a Deus, se ajoelha para orar na frente de todo mundo, sem nem querer saber quem está por perto. Aquela mulher pecadora foi julgada por todos os que estavam presentes. Da mesma forma que nós também julgamos as pessoas ao nosso redor. Nós achamos sempre que o pecado do outro é muito maior do que o nosso e de que aquela pessoa, aquele cidadão, aquela mulher não é digna de estar ali perante o Senhor. Às vezes um pecador, reconhecendo o seu pecado e mesmo sem saber como adorar a Deus, consegue adorar o Criador muito melhor do que aqueles que se dizem cristãos. Então que hoje nós possamos julgar menos o pecado do outro e reconhecer que nós, cada um de nós, temos pecados e precisamos ser perdoados por Jesus. Nós possamos entender que, independente da situação, Jesus, ele perdoa os pecados de toda a humanidade. E que se uma pessoa vai até a igreja, independente do seu pecado, é porque ela precisa de Jesus. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas sempre até Jesus voltar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.